Olá, bom dia. São 7h39 da manhã de uma terça-feira, dia 9 de abril de 2024. Bom dia, bom dia, bom dia. E vamos lá. E sobre o que nós vamos falar? Sobre a possibilidade. Sim, a possibilidade da nossa vida, a gente levar. A possibilidade do nome, a gente assinar. A possibilidade da gente poder uma roupa nova, colocar. A possibilidade de a gente poder um sapato bonito, até poder, de fato, usar. A possibilidade da gente poder, de alguma maneira, a mão levantar. A possibilidade de beijar, abraçar. A possibilidade de coisas boas a gente escutar. A possibilidade até de coisas ruins você ter que suportar. A possibilidade da gente ser feliz. Sim, a felicidade, cada um poder, pelo menos ter o direito simples, sim, de conceituar. Não sobe e desce. Nos obedece que a felicidade costuma proporcionar para osso a gente poder sustentar. Sendo assim, Deus me disse para um retrato falado eu traçar. E esse retrato falado, eu poderia duas mãos? Não. Vamos. Traga o espelho. Traga o espelho que é melhor a gente poder. Sim, o reflexo. A gente poder realmente. É melhor. Não. A fidelidade. Cheguei. Eu não queria. Não era a minha vontade. Pelo menos não era assim. Não foi assim uma coisa assim. Não, mas as condições, quer dizer, a necessidade. Para falar a verdade, foi o acúmulo de realidade. Não, eu queria. Quer dizer, eu desejei. O problema é que o advogado esteve a me falar que era preciso um testamento novo. Ali ele não quis explicar de uma maneira que eu pudesse alcançar. Ele até me disse que era melhor eu nisso minha mão não colocar. Que ele iria pagar uma pessoa para o testamento mudar. E a mudança do testamento poderia até me beneficiar. Porque eu poderia, de fato, até algum gastar. Olha, conversa de advogado é uma coisa difícil da gente poder, de fato, alcançar. Eu não sei que língua advogado costuma falar. O problema é que eu não tinha nem condição de com advogado argumentar. Toda hora um representante esteve a me procurar. Cada hora um dizia uma coisa para eu realizar. Sim, e a desculpa, a justificativa é que cada um tinha que tratar de um parágrafo de cunho particular. Eu sequer sabia que tinha elemento para cada parágrafo se sustentar. Mas o dono me dizia que eu tinha que assim realizar, que cada parágrafo iria me dar condições da minha própria vida levar sem eu ter que ir no caixão de forma... Não, sim, porque sabe como é que é? Você, de fato, ser enterrado e não ter direito de ser ungido, quer dizer, chorado, lamentado. O problema foi, de fato, o tanto de galho, quer dizer, o tanto de sepultado. Não, disseram que
eu tinha herdado, assim, um cantinho que não era assim muito adequado, não. Eu não sei se aquilo de fato era puleiro de galo, mas disseram que era para eu ter um entendimento melhor, quer dizer, um entendimento de direito de fato. Quando eu fui me atentar para tudo aquilo que eu tinha que carregar, eu disse, pobre, eu prefiro ficar. Pobre, eu prefiro ficar. Eu disse 1 milhão de vezes para o advogado que eu não queria nada daquilo. Que eu não iria pagar uma fortuna para um puleiro eu administrar. Que eu preferia, de fato, deixar aquilo para o Estado confiscar, sim, e o débito por si só quitar. E se algum estivesse, de fato, a faltar ou a sobrar, que eu me acertaria com o Estado. Mas ele não quis me escutar, me dizia que era pior, que isso poderia me prejudicar, que eu não poderia, de fato, dinheiro mais emprestar, que o banco poderia fechar. Olha, eu cansei de falar. O problema é que eu não sei como é que advogado pode querer, de fato, a vida do cliente controlar. Eu dizia para ele, faça conforme eu estou ali falar. Deixa o Estado puleiro confiscar. Eu não quero nada disso. Eu não quero nada disso administrar. Isso é um problema que eu não quero para a minha vida. Eu até pensei que ele fosse me escutar. É verdade que o tempo esteve a passar e eu resolvi. Não, eu resolvi, de fato, procuração para ele dar. Não me preocupei. Não estive, de fato, a questão levantar. Quando um dia um oficial de justiça na minha casa esteve a entrar, me dizendo que tinha ordem para me levar para eu um tal de depoimento prestar. Que eu deveria, de fato, escutar, não fazer estardalhaço, que era para o caso poder ali, de alguma maneira, encerrar. Eu fiquei sem saber nem o que pensar. Eu falei para ele que eu não poderia simplesmente acompanhar sem o advogado eu consultar. Nesse momento ele me disse que o advogado já estava lá a me esperar. Olha, se eu não tivesse perna para o corpo sustentar, eu morria. Eu morria naquele lugar. Desse dia em diante, eu nunca mais pude nem uma soneca de fim de tarde tirar. A cada hora, alguém resolvia me procurar, me dizendo que eu tinha que elemento buscar, que era preciso eu encontrar um meio de eu poder o problema solucionar. Olha, o banco passou a ser uma caixa difícil de administrar. Eu tive que, com o Banco Central, me acertar. Eu tive que dinheiro falso fabricar. Eu tive que até o dólar paralelo. Eu tive que confiscar, dizendo que o Banco Central é que esteve a mandar. Eu tive que nó em pingo d'água dar. Cada hora chegava alguém com uma nota promissória para eu pagar. E eu tendo mesmo que dinheiro na conta jogar.
Eu não tinha condições nenhuma mais do banco administrar. Eu tentava o banco fechar. Eu dizia para o Banco Central que era melhor, de fato, eu avisar que a falência esteve a se dar e que eu iria transferir as contas para outro lugar, inclusive as promissórias, para que o Banco Central pudesse avalizar. Quando foi um dia, eu nem estava a esperar. Chegou um oficial de justiça. Na minha casa esteve a entrar. E disse que tudo quanto era objeto de valor iria tirar. Que era preciso, no cofre do banco, guardar. Que eu não poderia, de fato, o banco fechar com tanto objeto de valor lá. Eu fiquei procurando. Como é que eu tinha tanto objeto de valor? A ponto de poder cobrir um rombo que era de assombrar. Mas o oficial de justiça ali ia me falar que eu deveria facilitar, que tinha já as pessoas prontas para os objetos do tal do valor. Eu, na minha casa, nunca estive a me preocupar com objeto de valor. Era coisa simples que minha mulher costumava comprar, sim, nos tais leilões para, de fato, casa. Sim, sabe como é que é? Casa, ajudar. Ela gostava desse movimento. Fazia um leilão aqui para a criança ajudar. Às vezes tinha que fralda comprar. Ela tinha esse movimento todo, mas era coisa simples. Não era obra de arte, de fortuna, não. Era artista do próprio lugar, que gostava ali de farrear, uma coisa assim. Era o que tinha na minha casa. Nada que valeria nem um centavo. Não, se eu falasse isso com ela, ela iria até chorar. Mas não tinha valor em nenhum lugar. O valor que ali poderia se dar era o movimento. Ali de uma creche, um asilo, uma casa que precisava de fato de alimento a arrecadar, era um hospital ou outro que costumava de fato ela beneficiar sempre com esse movimento de artista que fazia parte até do convívio familiar, mas não tinha um valor, a não ser ali. Mas ele resolveu de fato inventar, dizendo que eu tinha obra de arte, que eu tinha uma espécie de sacristia, e uma lista enorme me fez assinar. Eu fiquei sem saber nem o que falar. Nesse momento eu nem tive a ideia de advogado consultar, não tinha condições. Eu olhei ali. Na realidade, não iriam carregar nada, porque minha casa não tinha nada. Ele me disse que ali a diretoria do banco iria me aposentar, que iria colocar uma pessoa de credibilidade para o banco administrar, e o banco iria se ampliar, iria abrir filial num determinado lugar e que depois o banco iria de fato se internacionalizar. Que era preciso de fato até abrir uma espécie de... Eu não sei se pode, se de fato é casa de câmbio ali, se criar. Sim, para que pudesse a vida de brasileiro facilitar e que a própria embaixada iria facilitar a entrada do tal banco lá. Daquele dia em diante eu não tive mais vontade. Não, eu não tive nem mais vontade de notícia escutar. Uma tristeza esteve a me dar. Mas minha mulher, sem saber o que realmente esteve a se dar, achou uma maravilha. Achou uma maravilha eu me aposentar. Fez planos para a gente viajar e mais leilão. E mais leilão ali.
ela esteve de fato a inventar. Isso deu uma noção de valorização do tal banco, que de repente o banco esteve a chegar num outro patamar. Porque a leitura que a sociedade esteve a dar a esse movimento que a minha mulher costumava realizar foi muito maior do que estavam a esperar. Disseram até que eu estive a me aposentar para esse movimento todo ali se multiplicar. Como esteve a se dar? Eu recebi título de cidadão de outro lugar. Eu tive que, de fato, até o título de cidadão português assinar. De repente, na Casa Branca, eu estive a entrar. Me deram autorização até para eu me hospedar. E eu sem ter condições nenhuma de justificar. Parecia, de fato, que um filme de terror eu estive a entrar. Era festa, gente a me convidar, para eu poder leiloeiro virar. Um leilão aqui, outro lá. E minha mulher alheia. Às vezes ela costumava até comigo brigar, reclamando que eu deveria ser grato. Olha só tudo aquilo que eu estava a realizar. Eu não tinha condições nem de pensar. Não era uma coisa que eu tinha programado nem pensado. Eu simplesmente caí num grande buraco. Porque não era possível todos os dias eu ter de fato um passaporte para estar voando feito pássaro para todo lado. Um dia eu fui convidado para sentar num determinado cargo. Eu fiquei pensando se eu tinha condições. Sim, porque eu fiquei até gago. Eu fiquei gago. Olha, que eu era um sujeito comum. Eu tinha trato, fiquei gago. Eu fiquei tão gago, que eu não conseguia nem mesmo mais brigar com o gato. Minha mulher ali dizendo que era o excesso de trabalho, que eu deveria de fato ser tratado. Que excesso de trabalho. Você ficar o tempo todo feito pasto, subindo e descendo para todo lado. Sendo o tempo todo paparicado e coroado. E ainda me colocar num tal cargo elevado. Para eu ser representante de um fundo. Sim, de um fundo de direito falso. Olha, eu pensei que eu fosse de fato virar sapo esmagado. Mas um dia chegou um sujeito, me olhou de lado e me disse, de um jeito até assim, muito fácil: quem diria que você fosse um dia ocupar esse cargo? Eu nunca pensei que você pudesse chegar tão alto. Eu te avaliei por baixo. Me desculpe por eu ter tanto lhe prejudicado. Os seus bens que foram confiscados. Você que herdou um puleiro tão complicado e agora é considerado o homem mais puro do estado. Eu, ali, olhando para ele sem poder falar absolutamente nada. Eu não tinha condições. Eu não tinha mais condições de suportar. Eu não aguentava mais pássaro virar. E com o cargo
eu teria de fato que me diplomar. Subir para cima. Eu quê? Sim, para o ar. Viver o tempo todo fora do ar. Eu resolvi a minha vida. O quê? Eu resolvi a minha vida encerrar. Eu disse para minha mulher. Eu disse para ela. Olha, eu não sei até onde você pode aguentar. Mas eu não quero mais voar. Eu encerro aqui. Eu não vou mais título falso carregar. Porque é tudo que isso estará a representar. Nós não temos valor nenhum nesse lugar. Ah, mas ela começou a chorar. Começou a chorar. Disse que a gente, quer dizer, ela e eu e ela, que a gente construiu um legado que a gente tinha que deixar. Que a gente tinha que carregar cada criança. Que a gente não tinha como aquilo tudo deixar, não. Que era uma irresponsabilidade essa. Parecia que ela estava treinada a discursar. De repente, eu até consegui uma frase inteirinha. Nesse momento, ela começou a gritar, chamando os empregados para comemorar. Porque há muito tempo eu não conseguia falar 2 palavras sem gaguejar. Eu consegui uma frase inteirinha. De repente, os funcionários chorando, abraçando, festejando com ela. E eu ali, sem poder, nem sequer mais argumentar. Eu entendi que eu não tinha direito nem de a minha vida tirar. Esse direito, naquele momento, esteve a acabar. Porque os empregados começaram, de fato, a chorar, levando braço, abraçando ela. Ela era uma pessoa que fazia questão do mundo abraçar. Como é que eu podia a minha vida tirar? Deixando aquela pessoa que a vida toda esteve a movimentar. Um tal de... que eu nem tinha condições de poder a mente ali, assentar, para entender a vida que ela escolheu levar. Eu tive uma vontade enorme de chorar. Mas eu não podia me rebaixar diante dos empregados. Sim, porque pior poderia ficar. Daquele dia em diante eu resolvi simplesmente apenas cumprimentar. Quando tinha que viajar, eu ia. Ela fazia aquele movimento social todo, arrecadava. E eu entendi que eu não tinha direito nem mesmo de mais com ela brigar. Ela passou a me adorar. Porque ela entendia que eu, o tempo todo, estava a colaborar com a obra social. E eu sem poder nada falar. Que aquilo era apenas uma espécie de fachada para muita conta se criar. E dinheiro em fundo falso passar. Enfim, o dia esteve a chegar. Sim, doente eu estive a ficar. Estava na hora do olho fechar. Naquele dia, ali, eu olhando para ela só me falou: pode ir descansar. O seu nome ninguém vai desonrar. Eu não sou a besta que você esteve a pensar, não. Nunca deixei ninguém lhe humilhar. Pode ter certeza que eu soube o meu nome usar para toda a sua vida, cada um carregar. Pode ser o olho fechar. Você vai ser enterrado como um homem honrado.
jamais iria imaginar que minha mulher sabia o que eu estava a passar. Jamais eu estive a imaginar que ela iria usar tudo aquilo que ela é acostumada a realizar para de fato eu ter o direito de ser um homem honrado no lugar. O banco eles estiveram de fato a mudar. Sim, esse é um problema difícil. Porque nenhum banco nunca esteve a fechar. Eles continuam a usar não só o banqueiro como o banco que o banqueiro esteve assentado. Assim, eles podem nota falsa ali multiplicar. E sempre vai jogar em algum banco que algum banqueiro esteve a sentar e não teve como movimentar devido às coisas que eles costumavam realizar. Desde que a dita, sim, eu não sei se é cracia ou é demo. Cada banco está a carregar um fundo falso. Um fundo falso. E o nome do banqueiro continua. Continua, de fato, a levar dinheiro para aqui, dinheiro para lá, dinheiro para aqui, dinheiro para lá. O problema é que, sabe como é que é, né? A gente acredita que pode, sim, peixe pescar. Sabe como é que é? Pegaram de fato o fundo falso do lugar e resolveram multiplicar, acreditando que os bancos iriam suportar. A questão é que do tanto de passar, dinheiro passar, ficou de uma maneira que o descrédito esteve a espalhar. Desde então, sabe como é que o Brasil é obrigado a muito dinheiro comprar para o prejuízo pagar. Sim, muita gente esteve a acreditar de fato na moeda forte que aqui estiveram, sim, a criar. E realmente colocou dinheiro para a moeda sustentar. E poder o dinheiro ali se multiplicar. Quando souberam que estava usando os bancos falidos do lugar para o dinheiro de fato ali se multiplicar, sem de fato o dono avisar, pronto. Aí uma queixa estiveram, de fato. Ali, um processo. E como tudo a gente resolve ocultar, o Brasil tem sido obrigado a comprar dinheiro para, de fato, o débito pagar. E parece que nunca vai terminar. Porque cada vez mais a gente só faz piorar. Em vez do débito a gente quitar, a gente cria um meio de um banco a gente movimentar. E aí, sabe como é que é informação? Informação a chegar. E aí, o Brasil é obrigado a mais dinheiro comprar. Porque o prejudicado diz que ele não esteve de fato a quitar, encerrando de fato a conta no lugar, já que o banco continua a funcionar. E como de fato tem sido lucrativo a gente de fato forçar o Brasil a dinheiro comprar, fica sem de fato a justiça se obrigar o Brasil a de fato todos os bancos entregar.
e todas as carteiras encerrar. Olha, desde então tem sido assim. A gente ficou sem direito de nada falar. Porque, na verdade, para a gente, conta encerrar, a gente vai ter que mostrar, sim, o fundo falso do lugar. Aí a gente vai ter que, de fato, prisão no céu criar. Sim, porque sabe como é que é? Cortina de fumaça não vai dar. Como Deus me disse, para de fato, esse recadinho aqui deixar, certamente pode alguém interessar e se lembrar, sim, dessa figura cativa, que de fato na justiça esteve a entrar para de fato ter o direito do próprio nome assinar. Quem será? Por certa gente. A gente vai se lembrar. Bom dia, bom dia. Obrigada, Senhor, sempre.